passagem dos episódios diários psicografado por Divaldo Franco, de Joana de Ângeles. Morte. Tudo o que nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem mediante o fenómeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico inevitável para todas as formas vivas da Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. O sono é quase uma desencarnação e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faz uma avaliação do teu dia, busca retificar o em que te enganaste, reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue e toda a vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Vamos então agora fechar os nossos olhos, respirar profundamente e de cada vez que deitamos o ar fora e expiramos, aproveitemos também para nos libertarmos das nossas preocupações do dia a dia, das nossas pequenas aflições, para ficarmos com a nossa mente liberta e para que possamos então unir os nossos pensamentos e focalizar-nos na imagem do nosso Mestre. É em teu nome, Senhor, nosso querido Mestre, que aqui estamos reunidos uma vez mais, gratos, imensamente gratos por esta oportunidade que nos dás de ainda nesta vida termos o conhecimento da vida melhor. De nos dares assim a oportunidade de nos redimirmos, de nos aprimorarmos, para que possamos evoluir, para que possamos ser melhores pessoas, melhores espíritas, melhores seres humanos, melhores espíritos. Para que compreendamos os sentimentos dos outros
do nosso próximo, para que seja esse o propósito das nossas vidas. Caminhar no bem, praticar a caridade e a fraternidade, tal como nos ensinaste, Senhor. Aproveitamos para pedir a Deus Pai, nosso Criador, por todos aqueles que sofrem, Senhor, por este momento conturbado de todo o planeta, em que tantos seres sofrem, estão desesperados, angustiados, e muitos deles ainda não te conhecem, Senhor. Não conhecem as mensagens de amor e de caridade que Jesus ensinou. O nosso Consolador disseminou, mas que não chegaram até eles, Senhor. Dá-lhes a paz. Leva-os a despertar das suas consciências. Pedimos também por todos os dirigentes deste mundo em que vivemos, para que sejam mais fraternos, mais preocupados com os aspectos humanos e sociais desta população, dos países que dirigem. Pedimos por todas as instituições que praticam o bem, que auxiliam aqueles que sofrem, aqueles que se encontram em dificuldades. Pedimos também pelos dirigentes e trabalhadores desta casa, que nos acolhe e que nos ajuda a cumprir a nossa tarefa de servir. Servir em nome de Jesus. Assim, Senhor, fica connosco. Auxilia-nos todos os dias a sermos um bocadinho melhor que o dia anterior. Fica connosco, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Então, dar início ao tema de hoje. Espero que tenham tido a oportunidade de ler aquele lindíssimo poema de introdução escrito por um dos nossos maiores poetas portugueses, António Quental. Ele manifestou-se já depois de ter falecido, suicidou-se muito jovem e fez depois poemas lindíssimos que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier e que podem ler no livro Parnaso do Além Túmulo. O tema do nosso estudo de hoje é este: o céu e o inferno. Faz parte deste livro, de Allan Kardec. Vamos estudar a passagem. Mas, antes disso, gostaríamos de fazer aqui uma pequena introdução sobre um assunto que consideramos ser interessante e que nos dá algumas definições que depois nos ajudarão a perceber melhor o resto do capítulo escrito por Allan Kardec.
Então, o que é isto da fisiologia transdimensional? Isto é assim um nome complicado, mas não tem nada de difícil. Fisiologia é o estudo dos órgãos, da forma como os sistemas, digamos assim, os órgãos, funcionam no corpo físico, no corpo humano. Portanto, é um ramo da biologia. Transdimensional, já vamos ver porquê. Porquê? Porque aquilo que nós vemos do homem é apenas a ponta do iceberg. Portanto, nós só vemos aquilo que é visível, que é tangível, que conseguimos perceber. Mas a maior parte do homem não vemos. A parte energética, a matéria que está numa outra dimensão. E é por isso que achamos que é interessante trazer isto aqui. Portanto, este ramo, digamos assim, desta ciência, diz que estuda a função da matéria viva nas suas duas dimensões, ou seja, na dimensão material e na dimensão espiritual, não é? E, portanto, este é que é o verdadeiro entendimento do homem como um ser integral, numa visão verdadeiramente holística. É uma corrente que tem sido estudada por cientistas atuais, mas, de facto, o primeiro compêndio de fisiologia transdimensional foi feito pelo nosso Chico Xavier neste livro Evolução em Dois Mundos. Portanto, nós dizemos que o homem é transdimensional. E é transdimensional porquê? Porque ele é constituído, reparem, um ser simples. Começa por ser um ser simples. E o que é o ser simples? É a alma, que tem origem divina. E, portanto, e esta alma, o princípio inteligente individualizado. Depois, este ser simples passa a ser duplo, porque já tem uma origem astral, universal, ou seja, é um espírito composto por alma e perispírito. E depois, por fim, temos aquilo que nós conhecemos, o ser triplo, o homem, que é formado então pela alma, pelo perispírito e pelo corpo físico. Portanto, assim podemos dizer, de uma forma muito simples, que o homem é constituído por duas partes. O princípio inteligente individualizado ou alma, que é uma essência imaterial, abstrata, indefinível, não se consegue definir o que é a alma, não é? Pelo menos à luz dos conhecimentos que temos e com a linguagem que conhecemos. E depois a matéria. E a matéria é diferente nas duas dimensões. Perdão. Na espiritual, é uma matéria muito subtil, é retirada do fluido cósmico universal, portanto, é diferente de acordo com o planeta que se encontra, e é esta matéria subtil, como já disse, retirada do fluido cósmico, que vai formar o perispírito. E depois, por outro lado, temos aquela matéria que nós conhecemos, física, tangível, que podemos palpar, que é mais grosseira e é temporária. E é essa matéria que forma o corpo físico. Estão a seguir? Estou quase a acabar. O corpo físico é, portanto, temporário e perecível, e isto aqui é importante, moldado e utilizado pelo espírito. Portanto, aqui quem comanda é o espírito. Como um instrumento depurador, porque é assim que o espírito evolui na dimensão física. Portanto, o espírito, para evoluir, necessita de um corpo físico, não é? Porque o espírito por si só não consegue evoluir neste plano, obviamente. No plano espiritual a coisa já se está de outra maneira. E então depois temos o corpo espiritual, que deriva do princípio inteligente e que é eterno. Um é perecível, outro é eterno.
É a partir do espírito que a alma ou perispírito inteligente se manifesta e se relaciona com o universo. Agora vamos ver o que é o perispírito, porque vamos falar disto ao longo do estudo que se segue e, portanto, achamos que talvez trazer estes conceitos, se fosse mais claro. Perispírito é um termo que foi mesmo criado pelo Allan Kardec. Ele designa o envoltório do princípio inteligente, que nós já sabemos que é a alma, que dá forma, individualiza e manifesta o espírito. E aqui é interessante, porque o que é que faz o perispírito? Ele é um intermediário entre a alma e o corpo físico. Portanto, ele traz e leva, não é? É como se fosse um sistema condutor. Traz ordens do espírito para o corpo físico e leva do corpo físico sensações para o espírito. Pode ser de matéria mais ou menos subtil, conforme a evolução do espírito. Também já sabemos isto, não é? Do nosso estudo. Quanto mais elevados e puros forem os espíritos, mais subtil é esta matéria que forma o perispírito, até que chega a um ponto em que os espíritos realmente elevados nem perispírito precisam. Portanto, já nem existe. Já não têm. Não precisam. E aqui diz também que não pode existir, o perispírito não pode existir sem a alma. Porque é a alma, ou o espírito, como quiserem, que tem a capacidade de idealizar, evoluir e organizar. Portanto, é o espírito que tudo comanda. E diz aqui outra vez, é o órgão sensitivo do espírito. Ou seja, não é? Depois veremos mais à frente, o Allan Kardec também fala disto, mas é importante saberem que, de facto, o espírito tem uma sensibilidade, que não podemos chamar de sensibilidade da mesma maneira que a entendemos hoje, não é? Porque não há órgãos, não é? Não há órgãos efetores, portanto é uma sensibilidade diferente. É só o que vos posso dizer, não há palavras para melhor definir isto. E depois há outra coisa importante que o perispírito tem, é que ele é a sede da memória. Nele estão expressas as informações e as experiências de vida passadas na alma. Portanto, tudo aquilo que nós, em vidas passadas, experiências que tivemos, fica gravado no nosso perispírito. Há alguma pergunta? Então, vamos entrar no assunto de hoje, que é a passagem. E o que é isto da passagem? A passagem é a transição da vida física para a vida espiritual. Portanto, podemos dizer que é o momento da morte. E a confiança, isto já são palavras de Allan Kardec, e ele diz-nos assim, a confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta vida à outra. Muitas pessoas não temem a morte pela própria morte. O que temem é o momento da transição. Porque ninguém sabe o que lhes vai acontecer. Não é? E pronto, todos nós que estamos aqui já temos conhecimentos sobre a vida espiritual, mas sobre o momento da transição, isso ainda é uma coisa que assusta. E isso é humano. E a principal questão que se põe é esta. Mas sofre-se ou não se sofre na travessia? Sofre-se ou não se sofre na travessia? É isso que inquieta as pessoas. É que lhes põe dúvidas. E o que é facto é que, tanto ricos como pobres, qualquer tipo de pessoa vai ter que passar esta transição. Todos os seres vivos vão ter que... Há aqui um problema técnico que são, não é? Portanto, aqui a questão é importante, e eu vou voltar a ela, porque acho que isto é uma coisa que todos nós pensamos, não é? Sejamos espíritas, tenhamos mesmo
acreditemos e falemos da morte com naturalidade, mas o facto é que, se formos honestos connosco próprios, pensamos nisto. Mas afinal, como é que é a travessia? O que é que vai acontecer? Ao ver a calma de certos mortos e as terríveis convulsões da agonia de outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Portanto, já podemos chegar à conclusão que nem a passagem não é igual para todos. Mas quem é que nos pode informar a esse respeito? Onde é que nós vamos buscar essas informações? Quem é que nos vai descrever o que se passa quando se dá a separação do corpo e da alma? Quem é que nos diz o que é que essas impressões que tem? E sobre este ponto, diz Kardec e bem, que nem a ciência nem a religião nos dão muitas informações. E porquê que elas não nos dão? Porque não sabem. Tão simples quanto isto. Porque falta-nos o conhecimento das leis que regem as relações entre o espírito e a matéria. Estamos a falar da religião de uma maneira geral, de todas as religiões. Porque não há religião nenhuma que não fale da morte, pois é uma coisa inevitável para o ser humano. E diz ele que uma detém-se no limiar da vida espiritual e a outra no da vida material. Portanto, quem se detém no final da vida material é a ciência. E no limite da vida espiritual é a religião. E diz-nos que o espiritismo é um traço de união entre a ciência e a religião. Só o espiritismo é que nos pode dizer como é que se dá essa transição, quer pelas noções positivas que nos dá sobre a natureza da alma, quer pelo relato daqueles que deixaram a vida. Ora, nós sabemos que um dos pilares da doutrina espírita é exatamente a comunicação com os espíritos. E, portanto, é através dessas comunicações que Allan Kardec, com o seu método observacional, concluiu muitas das conclusões, perdão-me o pleonasmo, que depois vieram realmente a constituir os pilares e os princípios, digamos assim, da doutrina espírita. Foi através de comunicações que recebeu de imensos pontos do mundo naquela altura e que realmente eram compatíveis umas com as outras, portanto eram iguais. Não é? E só se explicaria de facto se fossem feitas por espíritos superiores, porque eram médiuns que não se conheciam, que distavam, que viviam em distâncias enormes uns dos outros e, portanto, não poderia haver relação nenhuma entre eles. Portanto, dizíamos nós que o espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como é que se opera a transição, quer pelas noções positivas que ele dá da natureza da alma, quer pelo relato daqueles que deixaram a vida. E depois diz aqui outra coisa também muito interessante, é que o conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave deste fenómeno. E então, que laço fluídico é este? É o perispírito. Não é? É o que une o espírito ao corpo físico. E diz que a matéria inerte é insensível. Não é? Portanto, a matéria por si só não sente nada, não tem sensação rigorosamente nenhuma. Isto é um facto positivo, quer dizer, isto é uma coisa que todos os cientistas, todos aceitam. Só a alma experimenta as sensações de prazer e da dor. Durante a vida, toda a desagregação da matéria vai se repercutir na alma, que recebe daí uma impressão mais ou menos dolorosa. E então diz que quem sofre é a alma e não o corpo. Estamos a falar de sensações dolorosas. O corpo é o instrumento da dor.
A alma é que é o paciente. Portanto, isto faz logo pensar em que todas as doenças, não é, vêm fundamentalmente do espírito e depois vão-se somatizar, vão-se manifestar no corpo físico. Após a morte, estando o corpo separado da alma, ele pode ser mutilado, cortado aos pedacinhos, porque não sente nada. Estando a alma isolada dele, não recebe nenhum dano da desorganização do corpo, ela tem suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria sensível. E, portanto, volto a dizer, o perispírito, que agora já sabem o que é bem, é o envoltório fluídico da alma, da qual ele não está separado nem antes, nem depois da morte, e com a qual ele constitui uma unidade, porque não se pode conceber uma sem a outra. E diz aqui outra coisa muito interessante: durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É igualmente por seu intermédio que a alma age sobre o corpo e lhe dirige os movimentos. Vamos então agora um bocadinho para trás e falar outra vez daquela tal fisiologia transdimensional. E então percebemos que quando um espírito se predispõe a encarnar, portanto a voltar à vida terrena, o perispírito vai ligar-se à parte física, ao embrião, desde a concepção. Portanto, cria-se um laço, o tal laço fluídico com o embrião, que à medida que se vai desenvolvendo, liga-se célula a célula com o perispírito. E, portanto, há uma ligação tão forte entre a parte, digamos, chamamos-lhe matéria espiritual e matéria física, que muitos cientistas chamam ao perispírito o modelador biológico. E porquê? Porque é esse perispírito, como já viram, que traz toda a informação para que aquele corpo sirva às necessidades daquele espírito que vai ter esta vida na Terra para depurar, para se aprimorar, não é? Para melhorar. E quem traz essas informações todas é o perispírito, que vai formar o corpo de modo a que todas essas provas que o espírito se comprometeu a fazer possam ser cumpridas, designadas. Não é? Portanto, isto é o momento da concepção e vocês vão ver que tudo isto acontece ao contrário no momento da morte. O corpo físico só nasce, só vem cá para fora, para a vida terrena, depois de que o perispírito está completamente unido àquele corpo físico. Vamos adiantar. A ruptura do laço fluídico. Voltemos então agora à morte. Já falamos da vida, da encarnação, agora vamos falar da morte. A extinção da vida orgânica traz a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas esta separação não é brusca. O fluido perispiritual liberta-se pouco a pouco de todos os órgãos, de modo que a separação não é completa e absoluta, a não ser quando não resta nem mais um átomo do perispírito unido a uma molécula de corpo. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Muito simples. Portanto, não há uma... vamos ver o que ele vai nos dizer mais à frente. Mas não há um desprendimento brusco.
entre o perispírito e o corpo físico. Esse desprendimento é feito gradualmente. Agora vamos ver em que condições é que isso se dá e, fundamentalmente, o que é que pode influir esse desprendimento. Não é? A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento de ruptura é devida à soma dos pontos de contacto que existem entre o corpo e o perispírito e da maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresenta. Portanto, quanto maior for o número de pontos de contacto entre o perispírito e o corpo físico, mais difícil é a separação. Isso é óbvio, não é? Pronto. E mais dolorosa é também. Não se deve, portanto, dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. E são essas as diferenças que vamos examinar. Cá está o professor a explicar tudo com muito cuidado. Então, o que é que se passa no momento da extinção da vida orgânica? Estabelecemos inicialmente como princípio os casos seguintes que se podem ver como as 4 situações extremas entre as quais há uma quantidade de nuances. Portanto, ele vai agora explicar as 4 situações, digamos que modelo, os protótipos, aquilo que poderá acontecer. Mas entre estas situações pode haver muitas variações, muitas nuances. Então vamos lá ver. O primeiro caso que ele apresenta é este. Se no momento da extinção da vida orgânica o desprendimento do perispírito se operasse completamente, a alma não sentiria absolutamente nada. Portanto, há um desprendimento total no momento em que o organismo chega ao fim da sua vida. Desprendimento total do perispírito, a alma não sofre. Segunda hipótese. Se nesse momento a coesão dos 2 elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de desliceramento, de arrancamento, que reage dolorosamente sobre a alma. Portanto, é o caso oposto do primeiro. Não é? No primeiro havia o desprendimento, portanto era fácil. No segundo já há uma coesão grande entre o perispírito e o corpo físico e isso traz sofrimento na hora da extinção da vida orgânica. Traz sofrimento ao espírito, porque o corpo, já vimos, matéria inerte. Terceiro caso. Se a coesão é fraca, a separação é fácil e opera-se sem abalo. Portanto, há uma coesão, mas é uma coesão fraca. Quarta hipótese. Se depois da cessação completa da vida orgânica, portanto, o corpo físico já deu o último suspiro, já não funciona, ainda existem inúmeros pontos de contacto entre o corpo e o perispírito. A alma pode sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço, o tal laço fluido, o perispírito, esteja completamente rompido. E esta é que é a situação mais complexa e mais problemática e aquela que o Allan Kardec mais estuda. Aqui é que cabem todas aquelas situações que nós vemos de espíritos que consideram que estão vivos, não é? Que apesar do seu organismo físico estar inerte, eles continuam vivos, acham que estão vivos, falam com as pessoas e as pessoas não respondem, têm sede, têm fome, tentam comer e não conseguem, porque não têm órgãos para isso, e portanto isso dá-lhes uma angústia e uma aflição tremenda, porque de facto foram apanhados de surpresa. Lá iremos, porque Allan Kardec vai descrever isso bem. Então disto resulta o quê? Disto resulta que que o sofrimento que acompanha a morte está dependente da força de aderência ou de adesão que une o corpo e o perispírito.
que tudo o que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem mais penosa. Esta conclusão é perfeitamente lógica, não é? Pronto. Por fim, se o desprendimento se opera sem dificuldade, a alma não experimenta nenhuma sensação desagradável. É aquilo que nós dizemos, morreu como um passarinho. Não é? Olha, que morte feliz que teve, não sentiu nada. Nem acordou de manhã. Não há quem não deseje isso. É porque merecia. Ora bem, agora ainda para mais complicar isto tudo, ainda nos aparece mais esta situação que é a perturbação, de que todos já se calhar ouviram falar. E o que é a perturbação? Na passagem, então, nessa transição da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda este fenómeno que é muito importante, que se chama perturbação. A alma experimenta um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza, pelo menos parcialmente, as sensações. Ou seja, a alma fica assim num estado de adormecimento, de desprendimento, aquele se chama um estado cataléptico. Fica sem poder de ação, sem poder de reação, melhor dizer. De sorte que nunca é testemunha consciente do último suspiro. Portanto, quase que é poupada. Dizemos quase nunca, porque há sempre casos em que pode haver consciência, como veremos em breve, não é? Portanto, lá está as tais nuances e, portanto, nunca se pode generalizar. A perturbação pode, então, ser considerada como um estado normal no instante da morte. Agora, aqui é que está a diferença. É a duração desta perturbação. Porque a duração é indeterminada. Pode variar desde algumas horas até anos. Portanto, a perturbação é um estado natural. Todos os espíritos passam por ele. Agora, pode ser maior ou menor, e está-se mesmo a ver que quanto menor for, menos dolorosa é, não é? Portanto, aquela que dura algumas horas é mais fácil, traz menos sofrimento do que a que tem uma duração prolongada. Se nós vimos no nosso dia-a-dia, nós então que somos portugueses e que temos assim uma longa história de imigração, conseguimos perceber isto porque quando os nossos filhos, ou até mesmo nós, decidimos mudar de cidade, emigrar, não é? E ir para uma vida completamente diferente, deixamos a nossa família, deixamos o nosso emprego, vamos para uma cidade, uma cultura diferente, também aqueles primeiros dias são difíceis. Podemos dizer que também temos uma perturbação. Mas depois a coisa dissipa-se, não é? No dia-a-dia vai passando o tempo e nós depois acabamos por nos habituarmos a isso e aparece sempre alguém que nos auxilia, porque nós nunca estamos sós, não é? Nunca estamos sós. Temos sempre os nossos benfeitores que nos auxiliam, que estão presentes e que desde que nós tenhamos fé e oremos e lhe pedimos ajuda de forma sincera, também eles serão chamados e vêm em nosso auxílio. Então vamos ver que à medida que a perturbação se dissipa, a alma fica numa situação semelhante a um homem que sai de um sono profundo, que tem as ideias ainda confusas, vagas, incertas, que vê como se fosse através do nevoeiro. Portanto, tudo meio enevoado. Imaginem-se acordar de uma cirurgia. As coisas ainda não estão assim muito bem. E então, pouco a pouco, a vista clareia, a memória volta e ele reconhece a si próprio. Mas este despertar é bem diferente conforme os indivíduos, como já falamos. Nos indivíduos é calmo e propicia uma sensação deliciosa. Pois, nós vamos para melhor, não é? Vamos para um sítio mais calmo, mais tranquilo,
Estamos à espera de ver jardins, coisas maravilhosas, uma música no ar. Quem é que não quer isso? Enquanto noutros é cheio de terror, de ansiedade e produz o efeito de um pesadelo. Portanto, o momento do último suspiro não é o mais penoso, porque quase sempre a alma não tem consciência disso. Já vimos no isto. Mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Portanto, tem estas duas fases de sofrimento. E Allan Kardec diz logo, apercebemos-nos a dizer que isto não é um estado geral, portanto não vamos generalizar. Isto acontece em certas circunstâncias. E acontece, estamos mesmo a ver, por exemplo, nos suicidas. A intensidade e a duração do sofrimento são, como mencionamos, proporcionais à afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Ou seja, quanto maior a afinidade entre o corpo e o perispírito, mais os esforços do espírito são necessários para se soltar desses laços. Há pessoas em que a coesão é tão fraca que o desprendimento supera por si mesmo e naturalmente. Quer dizer, e eles mesmo já antes de chegar ao último momento da vida, já estão desprendidos, não é? Já vivem quase que na vida espiritual, só o corpo físico é que ainda continua vivo. E, portanto, ele compara o espírito a separar-se do corpo como se fosse um fruto maduro, que está mesmo na altura própria de cair sem dificuldade, sem maior sofrimento. Lá está, mortes calmas, despertares tranquilos. E agora aqui começa. O estado moral da alma, estávamos mesmo à espera disto, não é? Estávamos mesmo à espera disto. É que o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desprendimento. Portanto, isto já nos aponta para que nós, na nossa vida aqui na Terra, de acordo com a nossa conduta, podemos influenciar fortemente, para não dizer na totalidade, a nossa passagem da vida física para a vida intelectual. A forma como nós nos comportamos, o nosso desprendimento dos bens materiais, das paixões terrenas, a prática da caridade, do amor ao próximo. Tudo isso nos coloca no caminho do bem, no caminho que nos leva, de facto, ao aprimoramento, não é? À nossa transformação interior, que nos faz elevar-nos como espíritos que somos. E teremos a recompensa, não é? E essa recompensa verifica-se em muitas dos nossos momentos da vida, inclusivamente nesta passagem. Portanto, ele diz que a afinidade entre o corpo e o espírito é proporcional ao apego do espírito à matéria, o que também faz todo sentido. Quanto mais apegado estiver, e isso é um exemplo que conhecem certamente, há pessoas que estão de tal forma apegadas à matéria e à vida, que mesmo passando situações de doenças graves, de situações, eles conseguem ultrapassar e melhorar. E porquê? Não é que tenham objetivos, muitos deles, ou grandes objetivos de grandes missões. Não, é o apego à vida, é as paixões que os trazem, que lhes dão esse ânimo. Portanto, voltando a este item, a afinidade entre o corpo e o espírito é máximo nos homens cujas preocupações se concentram todas na vida e nos gozos materiais.
e é quase inexistente naquele cuja alma purificada se identificou por antecipação com a vida espiritual. Visto que a lentidão e a dificuldade da separação são proporcionais ao grau de purificação e de desmaterialização, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa. Portanto, depende de nós próprios, uma vez mais, não é? Do livre-arbítrio. Posto isto, ao mesmo tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do género de morte sobre as sensações da alma no último momento. E então agora ele vai nos dar uma série de exemplos que acontecem de acordo com o tipo de morte e de acordo com o estado de desenvolvimento moral do espírito. Ele fala-nos aqui de uma morte natural, fala-nos daquela que resulta da extinção das forças vitais pela idade, não é? Ou por uma doença. E em que o desprendimento se opera gradualmente. E opera-se gradualmente no homem cuja alma está desmaterializada, cujos pensamentos se desligaram das coisas terrestres e o desprendimento é quase completo antes mesmo da morte real. Portanto, o corpo ainda vive, mas o espírito já está na vida espiritual, já não está mais ligado ao corpo, a não ser por um laço tão fraco que se rompe sem qualquer dificuldade. Portanto, isto é aquele homem que já tem uma vida espiritual, que tem pensamentos elevados, que praticou o bem, que teve uma conduta na Terra de acordo com as leis de Deus. Esse homem cuja alma está desmaterializada, diz que o espírito já pode ter recuperado a sua lucidez. Portanto, já não passa por aquele momento de perturbação, ou se passa, é por um curto período, e é testemunha consciente da extinção do seu corpo, do qual está feliz de se libertar. Porque acabou-lhe o sofrimento, não é? Acabou-lhe o sofrimento. A perturbação é quase nula. Portanto, é quase como um sono. Agora temos, por outro lado, aquele homem que está apegado às coisas materiais, às paixões terrenas, esse que viveu mais pelo corpo do que pelo espírito, que não dá importância ou que não deu importância nenhuma à vida espiritual. Tudo contribui para que então os laços entre o perispírito e o corpo físico sejam de facto bastante apertados, não é? E com a aproximação da morte, o desprendimento opera-se, tal qual como todos, isto verifica-se em todos, gradualmente, mas desta vez é com esforço e com sofrimento. Cai bem as convulsões da agonia, que de facto traduzem a luta entre o espírito que quer romper os laços e uma vontade que lhe é superior, que diz que aquele corpo já cumpriu na Terra a sua tarefa. O espírito resiste com todas as forças e esta luta pode durar dias, semanas e meses inteiros. E diz Kardec, sem dúvida, nesse momento o espírito não tem a sua lucidez. A perturbação até começou já há muito tempo antes da morte. Mas ele não sofre menos por isso. Apesar da perturbação ter começado e ele não tem lucidez, não tem discernimento para entender que ele próprio pode terminar com esse sofrimento, por exemplo, se arrepender verdadeiramente, se fizer uma prece, porque sempre Deus, infinitamente bom e justo, auxilia aqueles que lhe pedem. Portanto, a morte chega, nem tudo acabou, a perturbação continua, ele sente que vive, mas não sabe se a vida é material ou espiritual, já viram como isto é terrível. Continua a lutar até que as últimas amarras do perispírito sejam rompidas.
Na revista Espírita, que eu agora não me lembro muito bem qual é acho que é de 1864, Santo Agostinho faz uma comunicação maravilhosa sobre realmente estes espíritos que se acham vivos. E então fala do suplício de Talião. O suplício de Talião é uma história da mitologia grega em que Talião era filho de Zeus. Zeus era o deus do Olimpo. E o Talião resolve juntar os principais deuses do Olimpo e serve-lhes num banquete, imaginem só, o seu próprio filho, que mandou matar e assar. Isto é uma coisa terrível. Ao ponto dos deuses ficarem de tal forma indignados com isto, que o mandaram embora, não é? Baniram-no do Olimpo e ele ficou condenado a viver num sítio paradisíaco, cheio de fontes maravilhosas, frutos de todas as qualidades, mas não lhes poder tocar. Não podia beber a água, não podia tocar nos frutos. Isto foi a condenação que os deuses resolveram dar por esta atitude do Talião. E Santo Agostinho fala disto comparando com o sofrimento que aqueles espíritos que estão vivos e que querem comer e não conseguem, e porque não têm boca, e que sentem frio e que não se conseguem aquecer, que sentem calor, quer dizer, que têm todas as sensações que tinham quando estavam vivos, mas que não percebem, que não entendem. E muitas vezes, felizmente, esses espíritos acabam por ser levados para serem auxiliados, não é? Porque a todos é dado oportunidades, como sabem, exatamente porque Deus é infinitamente justo e bom e, portanto, vêm normalmente espíritos superiores que os auxiliam. Mas achei curioso esta passagem. Bem diferente. Então agora temos os outros. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas doenças mais cruéis. Sendo muito fracos os laços fluídicos, já percebemos porquê, porque são seres que têm outra conduta, não é? Portanto, sendo muito fracos os laços fluídicos que o unem ao corpo, eles rompem-se sem qualquer avalo. A sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento, e às vezes mesmo na realidade, o faz encarar a morte como uma libertação e os seus males como uma prova. Portanto, uma calma moral e uma resignação que aliviam francamente o sofrimento. Isto é uma grande lição para nós, não é? Uma grande lição. Então, no espírito desmaterializado, depois da morte, sendo esses laços instantaneamente rompidos, nenhuma reação dolorosa supera nele. Ele sente-se ao despertar livre, bem disposto, aliviado de um grande peso e muito alegre por não mais sofrer. Portanto, não há dúvidas nenhumas na opção desta passagem. Ele ainda fala na morte violenta, Allan Kardec, e diz que as condições não são bem as mesmas. Porquê? Porque não há nenhuma desagregação parcial. Porque o espírito é surpreendido, é surpreendido pela morte, não é? E, portanto, o despreendimento vai começar depois da morte. E, tal como já vimos, nunca se opera de forma instantânea, portanto, vai ser gradualmente despreendido. E aí está outra situação que pode acontecer em que, como é muito rápido, o espírito pode mesmo também considerar que está vivo. E ele fala que esse estado intermediário entre a vida corpórea e a vida espiritual é um dos mais interessantes a estudar. Cá está o senhor professor a falar, o cientista.
porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico pelo seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. E, mais uma vez, nós temos a Revista Espírita que nos diz que os espíritos superiores, o que é que fazem a estes espíritos? Fazem, então, levam-nos para locais, não é? Casas espíritas, obviamente, onde existe o atendimento espiritual, para que estes espíritos se manifestem, não é? E que possam, assim, ser auxiliados. E então conclui que o estado intermediário oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento do espírito. Isto é importante. É isto que nós devemos reter. Então, o estado intermediário entre a vida corpórea e a vida espiritual é de curta duração para aqueles cuja alma está purificada, porque neles havia um desprendimento antecipado, do qual a morte, mesmo súbita, apressa o cumprimento. E noutros pode-se prolongar anos. Este estado é muito frequente, este caso é muito frequente, e não tem para alguns nada de penoso, segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. Portanto, há, lá está, vários tipos. E fala no suicídio, porque diz que o suicídio é realmente a situação mais penosa. O corpo está ligado ao espírito, ao perispírito, todas as fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma e por isso experimentam atrozes sofrimentos. Eu não queria entrar muito nisto porque também não vos queria impressionar logo de manhã, mas realmente há imensas descrições na Revista Espírita sobre suicidas que depois se manifestam, não é? Através de médiums e que dizem coisas terríveis como sentir o corpo a ser devorado por vermes, não é? Como se isso fosse possível. Obviamente não é possível, mas são reminiscências que o espírito tem de sensações dolorosas, não é? E como há uma perturbação enorme, tudo isso faz com que ele esteja numa aflição enorme, terrível. Não é bom pensar. Portanto, o estado do espírito no momento da morte pode-se resumir assim. O espírito sofre tanto mais quanto o desprendimento do perispírito é mais lento. A prontidão ou a velocidade do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo o sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Portanto, quando nós dizemos assim, eu quero morrer como um passarinho, eu quero morrer como aquele senhor não sei quantos que se deitou e no dia seguinte não acordou. Agora, isto faz-nos pensar que para isso é preciso trabalhar. Não é? E trabalhar aonde? Aqui. Mudar a nossa atitude. Então, existe ou não existe sofrimento na transição? Da vida corpórea para a vida espiritual? Existe sim. Podemos a perturbação. Existe. Não ser já muito bom. Não é fácil. Agora, nós podemos, está em nós, na nossa vontade, diminuir esse sofrimento. Não é? Primeiro nós temos que acreditar, e acreditar com fé, que a vida na Terra é apenas uma passagem. Não é? A verdadeira vida é a vida espiritual. Essa é o que interessa. Essa é realmente a nossa vida. Que todos nós somos espíritos e somos espíritos imortais. E, portanto, que reencarnamos
que vimos aqui à Terra ou a outros planetas, quem sabe, as vezes que forem necessárias até nós aprendermos, acreditarmos que Deus de facto é imensamente justo. Pensarmos que todos aqueles sofrimentos, e muitas vezes são sofrimentos profundos, são sofrimentos que nos perturbam, sermos resignados e pensarmos que são provas, às vezes até mesmo escolhidas por nós, para nos redimirmos de erros, de faltas que cometemos nesta vida ou em vidas passadas. Acreditarmos que é essa dor que nos vai, de facto, levar à nossa transformação, não é? À nossa transformação como seres espirituais que somos. E mais, e é tão, de facto, tão maravilhoso que nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que veio à Terra e que passou por uma série de humilhações, até se deixou crucificar, não é? Portanto, esse é o grande exemplo que nós temos quando, de facto, estamos a atravessar aflições e pensamos que somos os seres mais desgraçados do planeta. Até temos esse exemplo que nos dá uma força interior e um ânimo grande, não é? Portanto, para trabalhar pela sua purificação, reprimir as suas más tendências, vencer as suas paixões, é preciso ver as vantagens disso no futuro. Foi o que nós estivemos a fazer aqui, não é? Para se identificar com a vida futura, dirigir as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre. É preciso não só crer nela, mas compreendê-la, compreender a vida espiritual. E não nos falta conhecimento, nós temos essa gratidão, nós temos essa capacidade que nos foi dada nesta vida, não é? É preciso representá-la de maneira satisfatória para a razão, de acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Isto é a fé raciocinada de que tanto fala Allan Kardec. Portanto, é acreditarmos naquilo que nos foi explicado, que faz sentido. Não é? Que não é acreditar por acreditar, ter uma fé num dogma. Não, é qualquer coisa que nos é explicado. Todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é que exerce sobre esse aspecto a mais poderosa influência pela fé inabalável que dá. É para a fé raciocinada. O espírito a sério não se limita a crer, ele crê porque compreende. Ele compreende porque nos dirigimos ao seu julgamento, à sua mente, à sua capacidade de saber o que está certo e o que está errado. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos e a vê e toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar na sua alma. A vida corporal tão limitada apaga-se para ele diante da vida espiritual, que essa é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que ele faz dos incidentes do caminho, a sua resignação nas vicissitudes que ele compreende, a causa e a utilidade. Isto é Allan Kardec que está a falar. Mas faz tanto sentido, não faz? A sua alma se eleva pelas relações diretas que ele mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem e assim se opera um primeiro desprendimento parcial que facilita a passagem desta vida à outra. Portanto, aqui está o ensinamento, está aqui tudo. Isto é um manual.
A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque tão logo dado o passo, ele se reconhece, nada lhe é estranho e ele dá conta da situação. Porque conhece a vida espiritual, não é? Porque está preparado. E diz, o Espiritismo, sem dúvida, não é indispensável a esse resultado. Vejam a humildade. O Espiritismo não é o único. Ele não tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas facilitar pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições que transmite ao espírito, o qual faz compreender a necessidade de se aperfeiçoar. Portanto, não há nada imposto. É tudo limpo, não é? Fruto de observações, de conclusões. O Espiritismo dá a cada um, além disso, os meios de facilitar o desprendimento dos outros espíritos no momento em que eles deixam o seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação. E então dá-nos estes dois instrumentos, a prece e a educação. A prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca uma desagregação mais rápida do fluido espiritual. Ora, vejam só. Portanto, isto também vem na Gênese, que a prece não só nos ajuda a nós, quando fazemos a prece e nos ligamos aos planos superiores da vida, não só nos ajuda a nós a passar momentos de aflição, como também ajuda os outros, trazendo-lhes paz, serenidade, no momento de grande aflição. Por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência, quer dizer, quando nós chamamos numa sessão espírita, chamamos os espíritos aflitos, com palavras de benevolência e de encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra e ele é ajudado a reconhecer-se mais cedo. Se ele é sofredor, é incitado ao arrependimento, único que pode abreviar os seus sofrimentos. Portanto, estão aqui dadas todas as explicações da transição da vida corporal para a vida espiritual e depois também, digamos que, recomendações e um manual dizendo no fundo que está nas nossas mãos modificar e tornar suave essa passagem, não é? É evidente que há determinados passos que nós não podemos ultrapassar. A prece também não vai modificar aquilo que a providência divina determinou, mas ajuda, auxilia, é um bálsamo. E era isto que tínhamos para vos dizer hoje. E assim, Senhor, sentindo, pertensamos que bondosamente deixas cair como pétalas de flores sobre nós, neste ambiente de luz, de paz, de serenidade nos nossos corações, que muito te agradecemos. Muito te agradecemos, Senhor, por mais estes conhecimentos que nos trouxeste.
por estas reflexões que aqui fizemos e que levaremos connosco para partilhar com outros, sobretudo com outros que vivem estes momentos, com outros que estão próximos da finitude da vida. Alguns desses perturbados, amedrontados, ansiosos, de esperança, de paz, de serenidade. Faz, Senhor, com que sejamos nós, num ato de servir em Teu nome, Jesus, que lhe levemos o consolo das nossas palavras, das nossas preces e das nossas boas vibrações. Estamos gratos por esta oportunidade, Senhor. Imensamente gratos. Abençoa esta casa, os seus dirigentes, os seus trabalhadores. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que por alguma razão não nos querem tão bem. Abençoa toda a humanidade, Senhor. E sobretudo auxilia aqueles que se encontram dos dois lados da vida em situações de desespero, de aflição. E agora, Senhor, de coração cheio pela oportunidade que nos deste, tornemos as nossas casas mais conscientes, mais alegres, porque te levamos no coração. Muito obrigada, Senhor. Graças vos damos por